Boa tarde, o Senado agora está no ar. Seguiu para análise da Câmara o projeto aprovado pelo Senado que prorroga em pelo menos 3 anos a data para o fim dos lixões no país. O prazo original, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, venceu em agosto do ano passado. A proposta estipula prazos diferentes. Para capitais e municípios de regiões metropolitanas, 31 de julho de 2018. Para municípios de fronteira e os que têm mais de 100 mil habitantes, 31 de julho de 2019. Para cidades de 50 mil a 100 mil habitantes, 31 de julho de 2020. E para municípios com menos de 50 mil habitantes, 31 de julho de 2021. O projeto foi encaminhado pela Comissão do Pacto Federativo, que elaborou uma lista com propostas do interesse de estados e municípios. Agora será analisado pela Câmara dos Deputados. Houve uma negociação quando da votação de medida provisória o ano passado aqui no Senado Federal, em que foi negociado prazos um pouco mais longos para atender a situação específica dos municípios de menor porte, que precisa da formação e constituição de consórcios. Então, foi diferente os prazos acordados entre os representantes da CNM e da Frente Nacional de Prefeitos e a Secretaria de Relações Institucionais. Esse acordo foi feito no Senado, mas por um equívoco, esse ano na Câmara, a emenda acordada no Senado, ela foi retirada do texto da medida provisória e, consequentemente, esse esforço que foi feito ao longo do ano passado terminou ficando no limbo. O Congresso deve instalar nesta quarta-feira comissões para examinar 4 medidas provisórias. São elas: a 676, que propõe uma alternativa à regra de aposentadoria aprovada pelo Congresso e que pôs fim ao fator previdenciário; a MP 677, que autoriza a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, a participar do Fundo de Energia do Nordeste; a 678, que amplia a possibilidade de utilização do regime diferenciado de contratações para a segurança pública. A intenção principal dela é facilitar a construção de centros de comando e controle para atuação em grandes eventos, como os Jogos Olímpicos de 2016, e a 679, que trata da autorização para a execução de obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica temporária às Olimpíadas e Paralimpíadas. A medida permite ainda que imóveis habitacionais da União, entre eles os conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida, sirvam de hospedagem para árbitros, jornalistas e outros profissionais que trabalharão nesses 2 eventos. Senadores devem votar esta semana 2 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. Uma delas pode aumentar o salário de aposentados e pensionistas. Na sequência, pode ser analisado o projeto que revoga a participação obrigatória da Petrobras no modelo de partilha na exploração de petróleo da camada pré-sal. A matéria acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras atuar como única operadora no pré-sal, o que inclui atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção nos campos. O projeto foi discutido em uma sessão temática com especialistas e esteve na pauta de votações na semana que passou, mas um acordo de líderes adiou a análise. Por conta da Petrobras viver os problemas que viveu, por conta dela não ter condição de ser operadora exclusiva de todos esses campos e de ter um capital mínimo de 30%, o governo não fez os leilões e isso atrasou a expansão da atividade no Brasil. Portanto, não tem pé, não tem cabeça, não faz sentido que a gente não faça essas mudanças, mantendo o pré-sal, mas dando liberdade à Petrobras para que ela possa fazer suas opções e permitindo que o setor de petróleo e gás possa contribuir de maneira afirmativa com a economia brasileira. A Petrobras é uma empresa que tem capacidade de investimento, tanto é que apresentou já um balanço positivo esse ano, será positivo novamente o segundo trimestre, conseguiu recursos tanto internamente quanto internacionalmente para financiar a companhia e financiar inclusive investimentos, e é muito importante que ela seja operadora exclusiva, porque isso garante uma exploração racional e não predatória, garante a política de nacionalização de componentes do processo da exploração.
O projeto continua na ordem do dia, mas agora só pode ser analisado depois da votação de 2 medidas provisórias que chegaram aqui ao Senado e trancam a pauta. A primeira é a MP 672, que ampliou até 2019 a política de valorização do salário mínimo. A medida prevê reajuste anual com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e no crescimento do PIB nos 2 anos anteriores. Uma emenda da Câmara dos Deputados incluiu os aposentados e pensionistas nesse reajuste. A outra, a MP 673, dispensa máquinas agrícolas de emplacamento e licenciamento e prorroga para dezembro de 2019 o prazo para agricultores renegociarem dívidas do Programa de Aquisição de Alimentos. Também está na pauta do plenário o projeto de lei do Senado que estabelece um regime especial de atendimento socioeducativo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ser aplicado a menores que praticarem conduta prevista na Lei de Crimes Hediondos. Pessoas entre 18 e 26 anos que estiveram envolvidos, quando menores, em crimes graves, poderão ter internação de até 8 anos a ser cumprida em estabelecimento especial, separados dos demais internos. Companhias aéreas, milhões de passageiros. Autoridades responsáveis pela segurança na terra e no ar devem estar atentos. Vem aí o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, os especialistas que preparam o anteprojeto começaram a apresentar as primeiras sugestões. O Código Brasileiro de Aeronáutica é de 1986, anterior, portanto, à Constituição Brasileira. Ele pode ser acessado até mesmo via celular, mas a relação do código com a modernidade fica por aí. Para nós buscarmos nas outras legislações pertinentes ao setor. A comissão instituída pelo Senado terá menos de 180 dias para produzir o esboço de um novo código. Os especialistas, divididos em 4 grupos, visam compatibilizar o texto da legislação com tratados e códigos internacionais em vigor. Ao mesmo tempo, fazem um estudo comparativo com o que há de mais moderno nas leis de outros países. Os temas que o Brasil ainda não tem na nossa lei estão em vermelho. Como exemplo, a instituição de blacklist, a no-fly list, passageiros suspeitos, passageiros que cometem crimes, atos ilícitos contra a aviação. O nosso país, por exemplo, não tem isso na nossa legislação. Outros países mais avançados, que nem a Austrália, a Inglaterra, por exemplo, faz uso frequente disso. Quando tem, por exemplo, ameaça de terrorismo. O Brasil não tem isso, mas pode vir a ter crimes. As propostas da reforma política aprovadas pela Câmara dos Deputados pioram o sistema político brasileiro. A opinião é de representantes de partidos pequenos que vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eles explicaram por que são contra a cláusula de barreira e o financiamento empresarial de campanha. Plenário lotado. Militantes do PCB, PSTU, PCO e PSOL, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, reclamam de pontos da reforma política proposta pelos deputados. Um deles é o financiamento empresarial de campanha. Palestrantes defendem que o dinheiro para financiar as campanhas eleitorais venha exclusivamente do Estado. O que é que ficou patente em vários depoimentos dos delatores na Operação Lava Jato? É afirmar, a partir da fala do empresariado, que nós temos falado muito no Brasil, é de que não existe financiamento privado, e sim, um investimento privado na eleição de bancadas parlamentares. É muito fácil ver a lista dos financiadores de campanha e depois das empresas beneficiadas pelo desvio e pelo saque do fundo público. Os agiotas começam a tomar conta das campanhas eleitorais. Eles financiam campanha eleitoral nos municípios e recebem em volta, em troca, a secretaria do município. Os participantes também reclamam da cláusula de barreira. Pela regra, partidos que não conseguirem eleger pelo menos um deputado não devem ter direito ao fundo partidário nem a tempo de rádio e TV. A ideia é evitar que partidos pequenos vendam a partidos maiores o tempo de mídia que têm. Nós não somos uma legenda de aluguel e nós não aceitamos que essa discussão seja feita nesses termos. Aqui no Congresso Nacional há legendas de aluguel, são grandes partidos que há décadas não lançam candidaturas e alugam o seu tempo de TV, ora para o PT, ora para o PSDB.
Se é para acabar com os partidos de aluguel, há que acabar com o registro desses partidos. Ora, na nossa proposta, nós estamos dizendo como é a forma de barrar o partido de aluguel. Veda-se a cessão do uso do espaço da televisão para esses partidos que se alugam. A solução bastaria uma legislação ordinária, não precisaria ter um texto constitucional para barrar os outros partidos políticos. A TV, inclusive, é um veículo fundamental, né? Como é que você vai passar para um país continental como esse a tua proposta, a tua visão de sociedade, se você não tem oportunidade de falar na TV? Por que eu propus uma audiência no plenário do Senado? Eles têm que convencer os senadores, o meu voto eles terão. Então, se eu faço uma audiência pública, uma sessão temática no plenário do Senado, onde eles possam dialogar com todos os senadores, aí que vem o convencimento para assegurar a eles, a exemplo de outros partidos, o tempo de televisão. O segundo turno da reforma política deve ser votado na Câmara dos Deputados em sessão extraordinária marcada para amanhã à noite. No Senado, o tema é discutido por uma comissão especial. O Senado agora fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias. Acompanhe daqui a pouco, ao vivo, a sessão plenária. Boa tarde.